Obrigado. E aí, Nesk, beleza? E aí, Álvaro, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. E vou começar aqui já perguntando: alguns veem o gênero trap como sendo canal de outro tipo de mensagens, né? Como ostentação, sexo, drogas. E antes de falar de Bom Samaritano, eu vou começar perguntando sobre o ateu, onde você propõe uma reflexão sobre a existência e a importância do seu estilo musical. E ainda por cima tira uma onda com um sample de um grande clássico da música brasileira, uma das minhas músicas preferidas, inclusive, que é Naquela Mesa. Então, minha pergunta é: como você decidiu encerrar a sua carreira, né, digamos, nesse segmento secular, né? Encerrar a Uhum. carreira fica até engraçado, você está, na verdade, começando lindamente, mas encerrar a carreira nesse, como a galera chama, segmento secular, o que motivou você a fazer essa mudança e começar esse novo ciclo nesse aí que está sendo chamado de trap gospel, né? Eu prefiro chamar de novo trap, até para não espantar a galera que já tem um preconceito ali com a palavra gospel, né? Sim, sim, fato. Então, Álvaro, é o seguinte, é justamente isso que você falou. Um dos assuntos que eram mais abordados até então no trap eram sobre ostentação, droga, sei lá, tipo, essa coisa que a gente já estava acostumado com o trap já relatava. Então, o que me levou a começar a virar de vez para isso é porque eu nunca falei sobre essas outras coisas. Então, tipo, eu estava inserido dentro do mercado até então, só que eu nunca abordei de fato esses assuntos. Então, tipo assim, meu som já não era aceito porque eu não estava fazendo aquilo que precisava para se enquadrar, de fato, naquele momento. Então, eu falei assim, ó, já que não se enquadra aqui, eu vou viver, eu vou cantar aquilo que eu realmente vivo, de maneira explícita, que era, assim, a minha vida particular, sobre as minhas emoções, sobre as minhas vivências, sobre o meu ponto de vista sobre o mundo, sobre o ponto de vista das pessoas sobre mim. E com isso eu consegui incluir um pouco da religião ali e tudo mais, da minha crença, da minha fé e tudo mais. Mas o que me fez de fato fazer essa migração foi cantar o que eu realmente vivia. E não ficar, tipo, cantando algo que eu não vivia. Até assim, eu respeito quem canta o que não vive, canta o que as pessoas vivem, o que elas observam, uma crítica e tudo mais, mas não era, eu não tinha facilidade em fazer isso. Então eu tinha muita facilidade em cantar aquilo que eu realmente vivia. Então foi isso que de fato fez eu fazer essa migração. E por que que você escolheu o sample logo de Naquela Mesa, né? Que é a música de Sérgio Bittencourt, em homenagem ao pai dele, Jacó do Bandolim. Eu pude até trabalhar num restaurante que era na casa onde viveu Jacó do Bandolim, na verdade, e que tem uma Uhum. história muito louca, né? Jacó do Bandolim, que ele era filho da Raquel Bittencourt e ele morava, tipo, numa pensão onde ela vendia serviços, né, sexuais e tal. Ela era cafetina. E aí ela Uhum. teve o Jacó do Bandolim teve o Sérgio Bittencourt, que fez essa música em homenagem ao seu pai, né? Que ele fala até do bandolim, naquela mesa tá faltando ele. E por que que você escolheu logo essa música para fazer esse sample aí no Ateu? Grande responsabilidade da escolha dessa música em si foi do meu produtor, Fábio Casagrande. Ele me contou um pouco do contexto ali em si, que era da questão que o cantor estava retratando sobre a saudade do pai dele e tudo mais. E quando eu estava escutando a música, ele falou: Mano, escuta essa música. Até então eu não conhecia, uma falha minha ali e tal, tudo mais. Eu não tinha conhecimento assim. Eu ouvi a música e falei assim: Mano, caramba, quando você está ouvindo a música, cria-se uma ambientação de uma parada, você consegue lembrar de uma coisa que você nunca nem sequer viveu, e o que o cantor viveu. Então ele faz essa questão do diálogo. Então eu achei que essa música ia conseguir trazer essa ambientação para a música teu, que é essa questão do diálogo. Então quando ele começa naquela mesa, ele sentava sempre. Então eu já começava a imaginar um diálogo na mesa. Então, tipo assim, eu falei assim, eu quero introduzir essa atmosfera, essa ambientação na minha música do mesmo jeito que ele fez. Então foi por isso que a gente escolheu essa música. Legal, achei uma boa escolha, ficou muito bom essa coisa. Inclusive, você falou aí do Fábio Casagrande. E Sim. você já mencionou, corrija-me se eu estiver errado, que 2022 foi um ano fundamental para você encontrar sua identidade musical. Como é que foi essa jornada e como que esse produtor, o Fábio Casagrande,
contribuiu para esse processo? Eu estava migrando de 2021 para 2022, eu estava numa transição ali da minha antiga produtora. Eu estava saindo dela naquele momento, já não, a gente já não estava trabalhando mais como antes, os trabalhos não estavam fluindo, por algumas questões pessoais ali do momento. E nesse meio tempo eu fui pesquisar ali os produtores da região da minha cidade. E aí, então eu comecei a ouvir falar muito bem do Fábio Casagrande. Ele era de uma cidade vizinha. Eu sou de Campinas, ele é de Valinhos, que é ali muito próximo. Então eu chamei ele, comecei a explicar um pouco do meu contexto, da minha música, da minha arte. E ele achou interessante, a gente marcou esse encontro, a gente começou a conversar, a gente se identificou em outros diversos fatores. O pai do Fábio Casagrande é pastor e tudo mais, a gente teve essa relação da fé e tudo mais, a gente conversou sobre isso. A gente começou a falar um pouco sobre família, a gente se identificou muito, a gente virou amigo. Desde então eu senti muita liberdade em gravar com ele. Eu não tinha uma trava, vamos dizer assim. Então ele me ajudou muito a explorar certos quesitos da minha arte que antes eu não tinha explorado anteriormente, entendeu? Então essa mudança aí de produtor foi algo que fez eu evoluir muito em questão artística, no meu ponto de vista. Que bom, é legal assim a gente valorizar essa galera que chega para somar, né? E isso resulta agora nesse novo single, né? O Bom Samaritano. Queria que você compartilhasse um pouco sobre essa mensagem por trás dessa nova faixa, por que você escolheu transmitir essa mensagem específica, que traz Uhum. aí no seu subtexto uma das parábolas mais famosas da Bíblia, que é exatamente a parábola do Bom Samaritano, né? Sim. Essa música eu costumo dividir ela, quando eu vou falar sobre ela, eu costumo dividir ela em três etapas. Um primeiro momento ali, antes do primeiro refrão, eu falo um pouco sobre o meu testemunho, associando a minha história com a história de Davi. Que Davi, né, muita gente não sabe, Davi tinha mais 7 irmãos. E todos eles eram mais fortes que ele, eram mais bonitos que ele, era tipo totalmente mais preparado para viver a vida de um rei, digamos assim. E Davi era uma pessoa que era improvável para viver isso. Então eu me identifiquei muito com Davi por conta disso, porque eu era alguém improvável para viver o que eu estou vivendo hoje, que é essa questão do meu trabalho chegar onde está chegando, chegar em pessoas que eu nem sequer imaginaria que chegaria. Então, esse primeiro momento é associando a minha história com a história de Davi, contando meu testemunho através disso, contando a minha história. Esse é o primeiro momento da música. É, no decorrer da música, levanta-se uma questão. Quando a gente está querendo uma resposta sobre alguma coisa na nossa vida, a gente que não está tendo essa resposta disponível ou a gente que não está conseguindo ouvir, caso essa resposta está ali na nossa frente, ou a gente não está conseguindo ver quando é a resposta está na nossa frente. Isso que levou ao refrão, que é o confronto. Que é até eu deixo isso bem acentuado na música. Quando você está querendo uma resposta, é você que não ouve ou é Deus que não fala? Então, tipo assim, é mais essa questão da sensibilidade. Às vezes ali a resposta tá ali o tempo todo, tá querendo ser explícita para você, tá querendo ser clara para você, só que você que não tá sensível o suficiente para ouvir. Então aí vem o refrão: bom samaritano tá passando, mas ninguém tá vendo. Ou será que você tá se passando ou tá se escondendo? Ou tipo assim, mano, tipo, você não tá vendo que tipo a parada tá ali na sua frente, você não tá conseguindo ver e tá reclamando que você não tá vendo? Isso leva à terceira etapa da música, que é a culpa. Quando a gente não está conseguindo atingir o nosso objetivo, a gente costuma terceirizar a nossa culpa. A gente costuma jogar a culpa em alguma coisa, em alguma pessoa, mas a culpa nunca é nossa. Então essa é a terceira etapa da música, que é a terceira fase da música, que diz a respeito da culpa. Que a gente às vezes tem que assumir que o erro é nosso, para que a gente consiga se perdoar, pedir perdão, para que se desbloqueie essa resposta, que é a resposta que o bom samaritano tem e a gente não está vendo. E é sobre isso que retrata a ambientação da música Bom Samaritano, é sobre isso que eu quis abordar um pouco, para botar as pessoas um pouco para refletir sobre essa questão. Legal, né? Ficou muito boa. Inclusive, como é que foi colaborar com o diretor, né? O Gabriel, né? Sim. Para esse videoclipe, como é que a narrativa visual complementa a mensagem da música, né? Que tem ali a questão do lutador de boxe, né? E também tem uma reunião ali. E eu achei bastante interessante, fiquei com essa dúvida, né? Como é que foi essa mescla da música com o diretor, como é que fluiu esse clipe e como que essa narrativa visual acaba complementando essa bela mensagem aí que você passa nessa nova canção. Então, a questão do Gabriel Cavnes, eu sou muito fã do trabalho dele, já acompanhava o trabalho dele.
Ele estava trabalhando com um dos maiores artistas do trap, trabalha até hoje com um dos maiores artistas do trap. Já fez clipe do Matuê, já fez clipe do Veig, que pegou top 1 global no Spotify. Fez clipe da Marina Sena, que é uma artista renomada também. Então eu sempre estava acompanhando ali, estudando. Eu falei: caramba, esse cara aqui é o cara que realmente sabe transparecer aquilo que a gente quer falar na música. Então eu comecei a conversar com ele. E algumas ideias ali, alguns elementos do clipe foram ideias, tipo assim, que parecem soltas para quem não entende o contexto, mas quando a gente vai explicar de fato, a pessoa começa a entender. Tipo, o rapaz do. Perdão. O rapaz que tá ali no box, ele tá sempre batendo no saco de pancada, tá cansado, mas ele não consegue parar de bater. E aquilo lá tá representando, se for para pensar, ele não tá lutando com alguém, mas mesmo assim ele tá cansado, ele tá fadigado, ele tá cansando. Aquela luta ali não é só uma luta física, aquilo lá é uma batalha espiritual, que a gente costuma conversar. Então ele tá encontrando, ele tá numa batalha espiritual ali, por quê? Porque ele tá tentando encontrar uma resposta de algo que ele não tá encontrando. Então ele tá ali batendo, 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 mas ele tá sozinho, esse tempo todo que ele tá lutando. E nesse contexto que ele tá lutando, eu vou aí alguns cortes do clipe vêm para mim e em volta de mim tem algumas pessoas. E algumas pessoas conseguem entender que o bom samaritano tá dando a resposta. E aos poucos essas pessoas vão espalhando para as outras pessoas, falam: pô, o bom samaritano tá aqui. Na verdade é a gente que não tava ouvindo, mas ele tava falando o tempo todo. E isso começa a aparecer algumas cadeiras ao meu redor ali no clipe. Se você for começar a reparar, conforme ele vai lutando, vai aparecendo algumas cadeiras ao meu redor. Nisso tem um corte para uma menina que tá dançando de branco. Ela tá com a roupa branca ali e tudo mais. Ela tá representando o mover do Espírito Santo na vida das pessoas que estão ouvindo falar sobre o bom samaritano. Então, conforme ela vai dançando, mais cadeiras vão aparecendo ao meu redor. Enquanto isso, ele tá lutando, lutando, lutando. Até que chega o final do clipe, essas pessoas que ouviram falar do bom samaritano, conseguiram ter a resposta delas, que era a resposta que elas estavam procurando no decorrer da música, elas encontram esse lutador que até então estava lutando sozinho e falam: ó, o bom samaritano que está aqui, ele pode te ajudar. Aí eles estendem a mão para ele, levanta ele, e ele entende que não está mais sozinho, até então ele consegue a resposta que ele estava procurando, e é assim que a gente conclui o clipe. Perdão. Caramba, realmente é. Já tinha gostado do clipe, mas agora, após sua explicação, gostei muito mais ali, realmente, diversas coisas ali no subtexto. Legal, uma boa escolha mesmo, uma boa união aí com o Gabriel. E como é que você se sente hoje sendo uma referência desse novo estilo de trap e bombando no Spotify, e YouTube e todas as plataformas digitais? O que que isso representa para você? Eu nunca nem sequer imaginava que ia poder viver isso, então tudo isso é muito novo para mim. Às vezes eu não tenho noção do impacto que a música tá tendo na vida de quem tá ouvindo. Às vezes eu tenho noção, assim, por algum relato de alguém chegar em mim e falar: pô, eu tava pensando tal coisa assim. Sempre paradas negativas, assim, a pessoa fala: pô, eu tava vivendo tal contexto, eu tava passando por tal coisa, ou tava acontecendo isso, tava acontecendo aquilo, e eu acabei ouvindo sua música, e sua música foi um gatilho para que eu parasse de pensar nessas coisas e começasse a mudar meus pensamentos, começasse a pensar de maneira positiva. Então, sua música trouxe uma esperança ou certo tipo de coisa, tipo, me trouxe um ânimo, me trouxe uma motivação para que eu pudesse pensar de outro jeito, ou enxergar na minha vida de uma outra maneira. Então, isso é muito doido e, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Então, eu fico muito feliz, assim, aonde o trampo tem chegado, as pessoas que têm chegado, e eu vejo o quanto é necessário a gente falar sobre coisas positivas, sobre sobre esperança, levar uma mensagem de esperança para as pessoas, porque às vezes é a única coisa que a pessoa está precisando, assim, e simplesmente não tem alguém que fale sobre. Às vezes a gente acha que tipo, todo mundo tem acesso a esse tipo de mensagem, ou esse tipo de coisa, e não é bem assim que funciona. Às vezes a gente fica preso na rotina da vida e é problema atrás de problema, e problema faz com que a gente pense em problema cada vez mais, ou como solucionar, e nunca tem uma palavra de ânimo, que é a única coisa que a gente precisa que vai tirar a gente dali. Então, eu fico muito feliz em estar sendo um instrumento, estar sendo uma ferramenta na vida das pessoas. Então, essa, vamos dizer, é a parte mais gratificante de toda a proporção que o meu trabalho tem chegado e do fato das pessoas me enxergarem como referência. E eu acho que é isso. Maravilha, né? Acho que realmente aí é um trabalho que está sendo muito,
muito bem feito e pelo grande número de visualizações, atingindo bastante gente, né? Sua ideia basicamente é mais passar boas mensagens ou é conseguir ali realmente evangelizar através da sua música? Também, também. É tipo, o real propósito é através da mensagem, a pessoa não entender até então do que está se tratando, a gente conseguir cativar ela pela musicalidade, mas nas entrelinhas ali a gente está falando de Deus, a gente está falando de Cristo, a gente está falando de salvação, a gente falar que a volta de Jesus está cada vez mais próxima, a gente alertar sobre Jesus ali para as pessoas que estão necessitadas e não estão percebendo. Era realmente isso que é de fato o real contexto da música, é realmente isso, é levar Jesus para as pessoas, que a gente sabe que Deus é amor e as pessoas precisam de amor, né? Então, é realmente isso, evangelizar. Com certeza, né? E mais do que nunca a gente está precisando de boas notícias, de boas músicas, né? Eu mesmo o comento também, né, no programa de rádio que eu falo e nas minhas matérias, como que é importante quando a gente vai cada vez mais amadurecendo, ter também uma seletividade sobre o que que a gente ouve, né? O que que a gente vê. E a gente percebe um grande crescimento da ansiedade, né? Da depressão, doenças aí mentais, cada vez mais epidêmicas, digamos assim, né? A gente passou por uma pandemia da Covid e agora é como se fosse uma epidemia desse tipo de problema relacionado à saúde mental. E a gente sabe, e a pandemia exacerbou isso, o poder que a arte tem, né? Então você realmente acha que esse é um grande instrumento para a gente levar boas mensagens, é exatamente a arte. Eu acredito que sim, porque a arte está presente na vida de todas as pessoas de diversas maneiras possíveis, em diversos meios, seja um quadro, seja um livro, seja um programa de TV, seja um vídeo no YouTube, seja qualquer tipo de expressão artística. Ali existe uma real intenção. Eu busco falar sobre nas minhas músicas, a maioria das coisas que eu falo são coisas que eu gostaria de ter ouvido. Entendeu? Eu precisava de alguém ali me animando, de alguém ali me motivando, porque eu fui uma pessoa que era muito escasso disso quando era criança. Eu precisava disso, ouvir isso, ter uma aprovação de alguém e tudo mais. Sempre buscava isso nos meus pais, sempre buscava isso nos meus amigos. Uma palavra de aprovação, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de correção que seja, para que eu alinhasse meu caminho para o caminho que era realmente certo, que era um caminho que iria resultar em alguma coisa, que eu seria realmente alguém porque realmente alguém, eu acredito que você é quando você consegue falar assim, pô, agora eu sinto que eu tô tendo uma real função. Quando você pega e fala assim, agora eu sinto que eu tenho um real papel, agora eu não me sinto mais inútil. Então eu gosto de falar muito disso, sobre as coisas que eu gostaria de estar ouvindo, entendeu? E é isso que eu quero fazer na vida das pessoas. Eu sei que assim como eu, muitas pessoas precisam dessas palavras de motivação e às vezes, tipo, simplesmente não tem alguém que fale. Então, e essas palavras de motivação, de esperança e que essas pessoas precisam podem ser expressas através da música, através do teatro, através da arte, através do cinema, através de qualquer forma artística, basta a gente conseguir olhar com o olhar daquele do artista daquela arte, né? Então é de fato isso. Maravilha, né? Acho que realmente gostaria de te parabenizar por esse trabalho, agradecer, né? Que não é todo mundo que assume essa questão do cristianismo, né? E muito menos usando o trap, né? Que é um ritmo, como a gente trouxe na primeira pergunta, que é utilizado para ser um canal de outras mensagens, muitas vezes, e você está aí botando a cara, né, estilosamente, música boa mesmo, né? Eu realmente fui ouvindo cada vez mais e fui curtindo e compreendendo a mensagem e torcendo realmente para chegar em cada vez mais pessoas. Então, eu queria te parabenizar, finalizar aqui essa entrevista, agradecendo pelo seu tempo, agradecendo pelo seu trabalho, te dando mais apoio aí para você continuar realmente espalhando boas mensagens que a gente está precisando e chegando cada vez mais ouvidos aí no Brasil e no mundo, meu amigo. Eu que agradeço, Álvaro, pelo seu tempo também, pela sua atenção. E por ouvir meu trampo, por gostar do trampo, que eu vi que você realmente consome. Muito obrigado de verdade por isso. Deus abençoe a sua vida.
E é isso, só agradeço, de verdade. Maravilha, meu irmão. Deus te abençoe.